Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Gente, essa questão aqui da mediunidade gratuita, que aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebesse gratuitamente. Então a mediunidade, gente, é uma coisa que é dada para nós de forma gratuita. Ô, mestrinho, tá bom? Então, o que acontece, gente? O maior problema aqui da mediunidade, eu estou distraindo aqui com o menino, é exatamente a questão da vaidade do médium. Tá? A vaidade do médium é um dos maiores problemas que tem dentro da mediunidade. Tá? E pior ainda é o elogio que os outros ficam fazendo no médium, lá para o médium, aquele incensamento do médium. Principalmente quando o médium ele tem o quê? Uma mediunidade mais pronunciada. Tá? Então isso é um cuidado que deve ter os médiuns, tá? E também todos aqueles que, de certa forma, estão envolvidos com a mediunidade. Por exemplo, os doutrinadores que fazem doutrinação nos trabalhos de desobsessão. Nós aqui, o pessoal que faz palestra também, os palestrantes também tem que tomar cuidado com a vaidade. Tá? Porque tudo está envolvendo o quê? Uma mediunidade. E a mediunidade a gente sabe o quê, gente? O que a gente sabe através do livro lá dos médiuns? Que o médium, ele nada mais, nada menos é do que um fio condutor. Olha bem, gente, é igual um fio condutor de eletricidade. A gente sabe que a eletricidade, ela não vem do fio elétrico. Ela passa através do fio elétrico vindo de onde? Da usina hidrelétrica, de onde está gerando energia. Então, quer dizer, naturalmente, a gente, pela lógica, a gente tem que ver, bom, se a mediunidade é só um fio condutor, quer dizer, o espírito que fala através do médium é o quê? É o que está conduzindo tudo. Então a gente vê, por exemplo, o Chico Xavier. O Chico Xavier, toda a obra dele, gente, todos os livros dele, psicografados, todos eles foram doados, devidamente doados. Tá? Ele não ficou com nada. Ele nunca oferiu nenhum direito autoral, Chico Xavier. Tanto é, por exemplo, a Comunhão Espírita, ela tem mais ou menos 6 ou 7 títulos de livros, inclusive aquele sinal verde, né, André? Acho que são 6 ou 7, né, André? Oi? 7, né? 10, né? Então, esses livros foram doados, direitos autorais, para a Comunhão Espírita. E a Comunhão Espírita, desde a época, ela vem editando esses livros. E a comunhão, sim, ela recebe direitos autorais para poder o quê? A manutenção do lar, a manutenção do centro. Tá certo? Agora, o Chico Xavier nunca ganhou nada. Tá certo? Tudo que ele ganhava de presente, dessas coisas, inclusive minha esposa, ela ganhou um reloginho banhado a ouro do Chico Xavier, porque o Chico ele ia muito na casa do meu sogro, toda terça-feira, para poder ver revisão de livro, doutor Elias Barbosa. E ela ganhou um reloginho, o primeiro reloginho que ela ganhou foi o Chico que deu. Ele pegou do bolso e falou, minha filha, isso aqui eu ganhei de uma mulher lá de São Paulo, eu estou te dando, que é seu aniversário, você toma aí o reloginho de ouro, assim, banhado a ouro. Depois a Eliana perdeu esse relógio, não sei nem que virou. Mas ela ganhou esse presentinho. Então, quer dizer, o Chico não ficava com nada, nem com o presente que ele ganhava. Tá? Ele não admitia nada, nenhuma coisa que viesse o quê? Da mediunidade dele. Tá? E assim a gente vê também um médium também que teve muita proeminência na década de 70. O nome dele era José Arigó. E José Arigó foi o primeiro que recebeu o Dr. Fritz, dessa série Dr. Fritz aí que a gente vê no Brasil inteiro. E o Zé Arigó tinha só o 3º ano primário.
mas ele nunca recebeu nada. O povo tentava dar dinheiro para ele, tudo, mas ele nunca pegou nada. Depois ele desencarnou num acidente de automóvel na década de 70, final da década de 70. Mas então aí, gente, nós temos muitos exemplos, tá? Agora, nós temos também os exemplos negativos de médiuns. Por exemplo, tem um livro que chama Os Mensageiros. Esse livro é do André Luiz e esse livro foi escrito de que forma? O André Luiz relatando um estágio que ele fez dentro de um departamento lá do nosso lar, que chama Os Mensageiros. Esse departamento ele preparava o quê? Os espíritos para reencarnarem no planeta e trabalhar com a mediunidade. E nisso preparava os doutrinadores, palestrantes, tudo isso. E lá no estágio que ele estava fazendo, o André Luiz ele notou um espírito que estava ali meio choroso. E ele chegou lá e foi conversar com esse espírito. O nome dele era Acelino. Então, esse Acelino é um capítulo que tem no livro Os Mensageiros, que chama Desastre de Acelino. Nesse capítulo, o André Luiz conta a história do Acelino. Esse Acelino, ele reencarnou, vindo lá do departamento Nosso Lar. Ele já veio preparado para ter uma mediunidade muito bonita, uma mediunidade ostensiva, para poder trabalhar dentro da mediunidade com Cristo. Mas aí o que acontece? A hora que ele chegou lá pelos 20 anos, já encarnado, o Acelino ele começou a mediunidade dele ficar bem ostensiva. E nisso ele foi para um centro, lá eles orientaram o Acelino, mas o Acelino ele acabou o quê? Ele cedeu o quê? Aos elogios, à vaidade, começou a cobrar pelo serviço dele. E aí ele cobrava pelo serviço, a pessoa ia consultar, tudo, aquela história toda. E passou a vida ali cobrando pela mediunidade. Tá certo? E nisso ele desencarnou. E quando ele desencarnou, Acelino, ele foi para o umbral. Ficou lá no umbral uns 10 anos. Aí depois ele foi recolhido desse umbral e voltou lá para o nosso lar, lá para o departamento lá dos mensageiros. E lá, é claro, ele deve ter tomado um sabão. E aí os benfeitores já falaram para ele assim, ó, agora você vai ter que reencarnar e vai ter que passar por toda a provação de novo. Só que as condições que você vai reencarnar vão ser muito mais difíceis do que a última encarnação que você teve. Você aprontou toda aquela lambança. Então, gente, a mediunidade é uma coisa sagrada, tá certo? Que a gente tem que entender que como você está trabalhando com espíritos, quer dizer, todo o crédito de qualquer coisa que vem através da mediunidade, ou cura, ou explanação, esse crédito tem que ser dado ao espírito, tá certo? Então, quer dizer, e o médium, por sua vez, ele tem que procurar o quê? Se esclarecer durante o trabalho dele. Então, nós temos aí, por exemplo, para estudo, nós temos livros dos médiuns, que é um manual de instrução para todo médium. Nós temos também esse livro, Os Mensageiros, do André Luiz, que é excelente, tá certo? Mostra essa questão ética da mediunidade. E nós temos também um livro do André Luiz, que não é tão conhecido, mas foi escrito em 1956. O Chico Xavier, ele psicografou em parceria com Valdo Vieira, tá? Que chama Mecanismos da Mediunidade. Esse livro, Mecanismos da Mediunidade, gente, é um livro espetacular. Ele mostra os mecanismos que estão por trás do funcionamento da mediunidade. Então é um livro que eu recomendo a todos que estão aí trabalhando na mediunidade, tá? Que é um livro de estudo, tá certo, gente? Que deveria estar também sendo estudado nos centros espíritas. Mas a gente não vê isso, tá? E outra coisa também que o médium tem que tomar cuidado é com, vamos dizer assim, com aquele endeusamento que o povo faz. Eu já vi, por exemplo, em centro espírita, a hora que o médium chega, todo mundo bate palma como se ele fosse um artista, muito famoso, tá certo? Outra coisa também,
que o médium tem que tomar cuidado é que dentro da doutrina espírita não existe sacerdote. E ninguém deve ser sacerdote espiritismo, porque não existe isso. E como não existe sacerdote dentro do espiritismo, também não existe sacramento. O que são sacramentos? É aquele negócio, batizado, casamento, não sei o que lá, tá certo? E a gente vê muito médium aí em casa espírita, aqui em Uberaba mesmo, que faz casamento, que faz batizado, sendo que a doutrina espírita, ela não é nem considerada uma religião formal, tá certo? Isso aí são sacramentos que toda religião formal tem, que é o catolicismo romano, tá certo? Os protestantes, todos eles têm. Mas o espiritismo mesmo não tem sacramento, tá certo? E quem fica fazendo sacramento aí em nome da doutrina espírita está errado, tá certo? Vocês veem aqui na Comunhão Espírita. A Comunhão Espírita foi fundada em 1959. Vocês nunca viram aqui, gente, ó, nenhum retrato de Maria Dolores, Chico Xavier, de Allan Kardec, não tem retrato aqui. Isso foi uma orientação de quem? Do próprio Chico Xavier, tá? Porque espiritismo não tem que ficar pondo retrato de ninguém, tá certo? Como se fosse santo da doutrina, e não existe isso, tá? E outra coisa que vocês nunca viram aqui também, nunca teve batizado e nem casamento, aqui dentro da Comunhão Espírita, tá certo, gente? Então são coisas que a gente tem que ficar atento, tá certo? Principalmente os médiuns, tá? E outra coisa que o médium também esquece muitas vezes é do trabalho de desobsessão que tem dentro do centro espírita. Porque, na minha opinião, o trabalho de desobsessão é o mais importante. Por quê? Porque é caridade pura, tá certo? Porque tem muito médium que gosta só de receber benfeitor, espírito de luz, aquela coisa toda. Mas o importante é você receber o quê? Espírito obsessor e espírito sofredor. Aí sim você está trabalhando sua mediunidade. Aí alguns vão falar, mas e o Chico? Ô, gente, o Chico, quando fundou aqui a Comunhão, em 1959, o Chico fundou também um trabalho que até hoje tem aqui dentro da Comunhão, que é o trabalho de desobsessão de quarta-feira. Esse trabalho de desobsessão, gente, o Chico ele participava desse trabalho e recebia espírito normalmente. O Chico recebia espíritos sofredores, tá certo? Como qualquer médium. Ele recebia aqui, ó, nessa mesa aqui, gente, ó. Tá certo? E muitas vezes ele recebia, as pessoas tinham que segurar ele, porque a mediunidade do Chico era muito, vamos dizer assim, muito inconsciente. Então ele não conseguia controlar. Tanto é que depois o Emmanuel recomendou ao Chico que ele não precisaria participar de trabalho de desobsessão mais, para ele se dedicar mais ao quê? Ao trabalho de psicografia, que era o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Tá certo? Mas o Chico, durante muitos anos, ele trabalhou aqui nessa mesa, recebendo espírito sofredor. Tá certo, gente? Então, eu passo aqui, eu acho que por enquanto é só isso mesmo. Eu passo aqui para o Anderson.